A gente fala sobre clipes de repercussão e outras histórias interessantes. Meu nome é Adriana Gonçalves. Antes de começar a nossa história de hoje, que é uma história muito triste, eu queria pedir para todo mundo se inscrever, deixar seu like, nos seguir nas nossas redes sociais que está aparecendo aí, que é muito importante para a gente. Deixa um comentário, qualquer coisa, para o YouTube entender que é um vídeo relevante. O nosso último vídeo bateu mais de 1000 visualizações, graças a Deus. Então, assim, vamos tentar bater mais essa meta nesse próximo vídeo agora, tá bom? Eu arrumei o som, espero que esteja bom. Se não tiver, deixe nos comentários, olha, não tá bom, não tá legal, o ventilador tá ligado, porque eu moro em Ribeirão, tá sempre muito quente. Então, se por acaso vocês não me ouvirem ou qualquer coisa, vocês falem, porque para eu poder ter um feedback, para eu poder saber e poder ir tentando arrumar, tá bom? Assim que, conforme for surgindo os problemas, a gente vai arrumando, tá bom? Vamos começar a nossa história de hoje. A nossa história de hoje a gente vai falar sobre o Holocausto brasileiro. Na verdade, o Holocausto brasileiro é o nome do livro de Daniela Arbex, né, que tem esse nome, onde ela fala das atrocidades que aconteceram no Colônia, Hospital Colônia de Barbacena. Um hospital que naquela época se chamava hospício, né, hoje em dia não se usa mais esse termo, mas se usava o termo hospício, onde se deixavam não só as pessoas loucas, tá? Eram pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Então, mulher que engravidava muito novinha, menina que engravidava novinha, indigente, pessoa que tinha problema com álcool, mulher que às vezes traía o marido ia lá e colocava ela lá enfim, não era só louco que tinha lá, tá? Eram todas as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade de alguma forma e iam parar lá, tá? É uma coisa que aconteceu no Brasil. As fotos, a gente vai estar mostrando as fotos aí pra vocês, são fotos muito fortes, tá? São cenas muito fortes, então quem for sensível, já tô avisando, são cenas muito fortes. A gente baseou a nossa pesquisa praticamente no livro mesmo que eu li e também num documentário que tem o mesmo nome, Holocausto Brasileiro, que você pega, acha no YouTube, e também tem um documentário que chama Em Nome da Razão, que também fala sobre o hospício de Barbacena, tá? Então se vocês quiserem ver, saber mais sobre o tema, vejam, porque eu vou deixar linkado aqui em cima no negocinho aqui pra vocês, onde tem os vídeos, que é bem interessante também de ver. É uma história muito triste e é uma história que aconteceu no Brasil e que pouca gente sabe, entendeu? Uma crueldade que aconteceu no Brasil, que nos lembra os campos de concentração da Alemanha. Todo mundo fala no Holocausto na Alemanha, nos campos de concentração da Alemanha, nos remete àquilo, mas aconteceu aqui, aconteceu no Brasil, aconteceu aqui em Minas Gerais, aqui do lado. Então, assim, é muito importante que você saiba o que aconteceu, porque é muito triste mesmo, tá? O hospital foi construído em 1903 na Fazenda da Caveira, em Barbacena, em Minas Gerais. Barbacena tinha fama de ser um lugar assim, onde as pessoas iam tinha um ar muito bom, né, comparado às grandes cidades. Então as pessoas iam para lá para se curar de doenças, né, naquela época ainda tinha muita tuberculose, então as pessoas iam lá para se curar de doenças, de tuberculose, de outras doenças assim, porque diziam que o ar de lá era muito puro, era um ar muito bom para se curar doenças respiratórias. E também começou na época também as doenças nervosas, digamos assim, né? Que são as pessoas que hoje a gente chama de ansiedade, de depressão. Naquela época não tinha esse nome, era um problema nervoso que a pessoa tinha ali. Também se ia muito para lá para se tratar. Aí foi construído, a princípio, um sanatório, tá? Só que era um sanatório chique, era pra gente chique, era uma coisa assim, tinha menu de comida francesa, era uma coisa assim, muito chique a princípio, né? Assim que ele foi instituído. E depois, com o passar do tempo, tanto que ele tinha uma linha de trem exclusiva, que o trem parava lá na porta, que depois, inclusive, essa linha de trem foi comparada à linha de trem de Auschwitz, na Alemanha. Mas esse trem era para levar os ricos para lá para fazer tratamento que eles tinham que fazer, que eles queriam fazer, eles iam para lá fazer os tratamentos deles lá. Depois que, quando entrou o Estado Novo, em 1930, o hospício passou a ser dominado pelo Estado, e aí começaram os problemas do lugar, tá? A partir daí de mais ou menos 1930 que a coisa começou a ficar meio complicada, porque aí começaram a levar as pessoas para lá
com a intenção de se tornar realmente um depósito. Não era um hospital, era um depósito. Anexo ao hospital foi construído um cemitério, depois chamava-se Cemitério da Paz. Só por aí você já imagina, o hospital ele tem o objetivo de curar o paciente, né? Mas era muito estranho porque do lado do hospital já tinha cemitério. Então você já imagina que as pessoas estavam ali apenas para serem depositadas ali, ficarem ali o tempo que precisasse ficar. A hora que viesse a óbito, ia lá, enterrava e pronto, acabou. Tá? Então era mais ou menos isso. Ele tinha vários pavilhões. Ele tinha o pavilhão Zoastro Passos, que era usado para mulheres indigentes. Depois ele tinha um pavilhão que chamava Antônio Carlos, que era para os homens indigentes. Depois tinha o pavilhão Afonso Pena, o pavilhão Milton Campos, o pavilhão Rodrigo Caldas, o pavilhão Júlio Moura, tá? Que era onde ficavam as pessoas doentes. Se calcula que morreram mais de 60 mil pessoas nesse local, tá? É muita gente, tá? E que foram arrecadados em torno de hoje, do dinheiro de hoje, 600 mil reais com corpos. 1.800 e poucos corpos foram vendidos para as faculdades na época. Por que acontecia? As pessoas levavam as pessoas para se internar nesse local, geralmente eram pessoas indesejadas, ou porque tinham algum problema psiquiátrico mesmo, e ninguém queria lidar com aquilo, porque não existia psiquiatria naquela época como existe hoje, não existia remédio. Até no documentário, uma das enfermeiras lá fala que eles davam um antialérgico, né, um remédio para acalmar, e injeção de vitamina, era o que eles tinham de remédio para medicar as pessoas. E às vezes a pessoa tem uma alteração psicológica muito grave que precisa de um remédio mais forte, mas não existia naquela época. Então as pessoas eram medicadas assim, só para dormir mesmo, e passavam parte do tempo dormindo. E então a família não ia lá procurar saber o que estava acontecendo com aquelas pessoas. Ninguém estava nem aí, deixava lá, e muitas vezes acontecia até da família deixar lá, depois mudar de endereço para não ter notícia mesmo daquela pessoa que ficou lá internada. E aí quando a pessoa morria, teve aí uma coisa que foi muito errada, na minha opinião. Começaram a vender os corpos para as faculdades de medicina e fizeram muito dinheiro com isso. Existem vários casos, né? Por exemplo, tem um caso que fala no livro, também tem no documentário, o caso da dona Geralda, que ela foi abusada aos 14 anos pelo patrão, que era advogado. Ela ficou grávida, e quando ela ficou grávida, o patrão simplesmente levou ela e deixou ela lá no hospício. O filho dela nasceu, eles ficaram 40 anos separados, e depois eles acabaram se reencontrando. Ela passou por eletrochoque, ela passou por muita coisa, e ela quis ficar com o filho, mas eles não deixavam. O que acontecia com as crianças que nasciam naquele lugar? Muitas vezes elas ficavam ali, eram mandadas para a FEBEM, para a antiga FEBEM, né? Ou elas acabavam sendo adotadas pelos próprios funcionários do coisa, porque tinha abuso ali dentro. Os homens abusavam das mulheres, era uma bagunça. Se vocês verem nas fotos, as pessoas ficavam nuas, as pessoas não tinham o que comer, a comida era uma lavagem mesmo, era uma coisa horrível. Quando comiam, as pessoas dormiam em cama de capim, que elas mesmas tinham que fazer. No frio, morria tanta gente no frio, eles calculam que morriam em torno de 60 pessoas por dia na época do frio, porque as pessoas iam se esquentar e ficavam um por cima do outro, né? Aí aquele que ficava por baixo acabava morrendo asfixiado. Então, assim, morreu muita gente ali por maus tratos, por eletrochoque, por falta de comida mesmo. Muita gente morreu por falta de comida. E então tem esse caso da dona Geralda, que é um caso que foi muito marcante nesse documentário, no livro que fala também, né? Hoje o filho dela trabalha no bombeiro. E tinha um trem que levava, então quando eles recolhiam as pessoas na rua, recolhiam as pessoas nas casas, você quer mandar lá pra colônia, recolhiam, punham todo mundo dentro do trem e mandavam o trem pro hospital, né, lá, que chamavam de Hospital dos Loucos, né. Daí, inclusive, eu li em algum lugar, eu não me lembro onde, que daí que tem a expressão de o trem de louco, né, que se fala muito em Minas Gerais, o trem de louco, isso é um trem de louco, porque era o trem que carregava os loucos até Barbacena. Morriam muitas pessoas, ninguém ia atrás, então eles vendiam os corpos, acabavam vendendo os corpos mesmo pros médicos. Uma das piores situações ocorreu na década de 70, quando o Hospital de Oliveira, que era um hospital neuropsiquiátrico infantil, que era de crianças, fechou as portas e mandou todas as crianças para lá.
calcula-se que em torno de 190 crianças. E eram crianças que realmente tinham problemas de saúde. Às vezes problemas físicos, não andavam, não falavam, eram deficientes físicos mesmo, ou deficientes mentais. Então, assim, eram crianças que realmente eram deficientes e eram mandadas para lá. Então, criaram lá um pavilhão para elas lá e puseram essas crianças lá. É uma situação muito triste. O fotógrafo que fez essas fotos que a gente está mostrando aí, ele conta que essa foto desse menininho que tá chorando, o menininho falou para ele, perguntou para ele se ele não queria ser o pai dele. Quer dizer, aquela criança dentro daquela situação estava procurando um pai para ela. Então, assim, era uma situação muito degradante, era uma situação muito triste. Eles bebiam água de esgoto, eles comiam a comida que era uma sopa rala de maisena, muito rala, que não tinha alimentação nenhuma. A enfermeira disse que eles aplicavam vitaminas nas pessoas, então não tinha a asepsia que se tem hoje. Então, com uma mesma seringa aplicava em todo mundo. E, enfim, as fotos das crianças são muito tristes. As crianças ficavam quietas. O fotógrafo conta que quando ele foi fazer essas fotos, ele percebeu que as crianças ficavam quietas no local, ficavam às vezes em posição fetal, com as mãos apertas, que é aquela posição de segurança que a gente diz, né? Para se sentir seguro. E eram crianças que eram mandadas para ali pelos próprios pais, porque os pais não queriam aquelas crianças porque elas tinham uma deficiência física, ou porque elas tinham uma deficiência mental, ou porque elas iam dar trabalho, porque era alguém que era rejeitado pela sociedade. Não é por isso que hoje a gente fala muito de inclusão, né? No âmbito da pedagogia, principalmente, se fala muito de inclusão, porque a exclusão sempre foi muito grande. Tá? Então, nessa época a exclusão era tão grande que se levavam para um lugar e depositavam lá, era um depósito. O Hospital de Oliveira já era um depósito de criança, e aí o sanatório, o hospício de Barbacena passou também a ser o depósito dessas mesmas crianças, tá? Em 1903 foi construído o cemitério, foi construído junto. Chegavam a morrer 60 pessoas por dia no frio. Eles começaram a enterrar as pessoas, por fim eles já não enterravam mais em caixões. Eles abriam valas e iam jogando os corpos ali e jogando terra por cima. Chegou um ponto que não tinha mais onde enterrar ninguém ali. E os vizinhos começaram a reclamar do mau cheiro, porque a terra não absorvia mais a quantidade de corpos que tinham naquele local. Aí foi a partir daí que eles encerraram ali os enterros naquele cemitério, não enterraram mais naquele cemitério. E então hoje, se você for nesse cemitério hoje, esse local parece que é aberto, se eu não me engano, para o público. O cara ainda fala no documentário, a gente está pisando em ossos, porque você vai olhar, você vai ver osso de gente por aí, porque ele foi enterrado assim, só jogado ali mesmo e amontoado ali, como se fazia mesmo em Auschwitz, né? Se a gente for lembrar, assim, tem uma lembrança bem, bem forte mesmo da situação dos judeus na Alemanha. Tem uma história bem interessante também da Sueli Rezende. Ela estava grávida quando ela foi para o hospital. Não se sabe muito bem a história dela, se ela ficou grávida, mãe solteira, alguma coisa assim, mandaram ela para o hospital, porque naquela época isso era inaceitável na família, né? E ela teve uma filha, essa filha foi posta para doação, essa filha foi adotada por uma pessoa do próprio hospital, só que ela não teve contato com essa mãe mais. Quando ela foi conseguir encontrar essa mãe, já fazia 1 ano que essa mãe tinha morrido. E tem um trechinho, eu vou botar aí pra vocês um trechinho do vídeo dela cantando, uma música que ela cantava, esse trechinho é do filme Em Nome da Razão. E tem também no livro essa parte que ela canta essa história, eu vou colocar aí pra vocês verem. Tira nós todas desta prisão, estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal, e mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás vem umas funcionárias, que são as putas mais ordinárias. Chamo Sueli Aparecida Rezende, nasci em 1955, dia 2 de julho, numa sexta-feira em São Paulo. Vim pra cá em 1965, dia 6 de maio, vim muito sem vergonha e vim pequena, nova. Fiquei 3 anos na cela. Eu fiquei 3 anos, porque eu trepava no telhado e fugia do hospital pra rua, no meio dos matos.
É muito triste tudo que aconteceu lá. Pelas fotos vocês vejam que é uma situação muito triste. As pessoas eram, como eu disse, a psiquiatria na época, algumas pessoas durante o documentário falam, mas não tinha outra forma, era o que era a psiquiatria daquela época, né? A psiquiatria daquela época era remédio para dormir e eletrochoque, não tinha um tratamento como se tem hoje. Mas no final da década de 80, início dos anos 90, ela foi fechado, o hospício foi fechado, as pessoas sobreviventes, 190 ficaram internadas no hospital psiquiátrico e o restante acabou indo para casas tipo casa de recuperação, casas de meio termo, entendeu? Que eram casas, né, que as pessoas ficavam e ali elas se adaptavam, e inclusive no documentário ela tem, tanto no livro quanto no documentário, tem várias entrevistas com eles chamavam de detentos, mas eu acho estranho chamar detentos, né? Eu acho que é ex-pacientes. Eu vi no documentário um dos funcionários chamando de detento. Eu falei, mas não era detento, era paciente, né? Detento é quem tá preso. Mesmo que ele fosse uma situação às vezes muito pior do que a de uma prisão, eles ainda eram pacientes, tá? Então o hospital foi fechado na década de 90. Hoje a maior parte dele já está destruída. Tem o Museu da Loucura, né, que fica em Barbacena, para quem tem curiosidade, se um dia tiver a oportunidade de ver. Eu então, também não fui, tenho curiosidade de ver, deve ser muito interessante. É uma história muito triste do nosso país, é uma vergonha para nós como brasileiros ter isso acontecido aqui e pouca gente saber disso. Inclusive a Daniela Arbex, ela fala no documentário que um dos objetivos dela com o livro é que as pessoas ficassem sabendo mesmo do que aconteceu, porque é uma coisa muito triste, tá? Então, enfim, hoje, graças a Deus, o tratamento psiquiátrico mudou, as coisas mudaram. Hoje, a institucionalização que a gente fala, que é a internação do doente mental, ela é feita em último caso, e não é mais em hospício, são clínicas e locais apropriados. Não sei nem se usa mais esse termo hospício, é igual ao termo asilo, não se usa mais. E então essas pessoas são encaminhadas e são realmente tratadas, né? Hoje não se usa mais eletrochoque, não se usa mais só remédio para dormir, tem os remédios próprios lá que os psiquiatras passam para as pessoas quando as pessoas são muito agressivas e precisam às vezes de alguma medicação, mas mesmo quando as pessoas são agressivas, muitas vezes elas fazem o tratamento ambulatorial em casa, tá? Então hoje em dia a institucionalização realmente é a última das opções. Geralmente ela acontece quando o doente mental, né, ou pessoa que tem algum transtorno mental, comete algum crime e ela acaba institucionalizado. Ou é muito agressivo ou pode vir a cometer um crime. Caso contrário, dificilmente vão internar uma pessoa, a não ser que seja numa casa de crise ou uma coisa assim bem específica por pouco tempo e já tira a pessoa de lá. Graças a Deus, a psiquiatria evoluiu, graças a Deus evoluímos como seres humanos, isso espero que não aconteça mais. As pessoas que tiveram seus familiares internados lá, muita gente nem sabe o que aconteceu com eles, e é muito triste, mas enfim, faz parte da nossa história, não adianta a gente querer esconder, né? Então, era essa a nossa história de hoje. Eu resumi, bem resumidinho, tá? Porque o livro é bem grande, o documentário é bem grande. Então, como eu vou deixar no cantinho aqui, vocês vejam, vocês leem, porque é bastante interessante, é muito interessante pra gente, como brasileiro, saber que isso aconteceu aqui no Brasil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem aí seu like, deixem no comentário se vocês conheceram alguém, se vocês conhecem Barbacena, se vocês conhecem o local, se vocês conheceram alguém que foi pra lá, ou enfim, qualquer coisa, que a gente vai ficar muito feliz. Uma outra coisa que eu quero deixar também, se vocês tiverem qualquer dúvida do ponto de vista jurídico, por favor, mandem, deixem nos comentários que sempre que eu puder eu vou estar respondendo, tá bom? As dúvidas jurídicas também de vocês, tá? Então, até a próxima.